ברוכים הבאים, שיעור הלכות Pesach. Vamos começar aqui primeiro. Quer saber antes? Então, eu pensei até a gente fazer essa apresentação aqui do Guimarães Academy. Aí tem, acho que está bem explicado, está resumido, tem passo a passo, está fácil, cada um pode ler. Se já tem perguntas, fique à vontade para perguntar. Ou melhor, talvez, vamos começar aqui. Isso daqui é uma apresentação que o Rabino Nurkin fez para o português, em Leilu Nishmat, o Rav Blumenfeld, Alava Shalom, do Rio de Janeiro, Rabinato do Rio de Janeiro, um grande rabino, grande colega, então Leilu Nishmat também, lembrando da tia Raquel, era Rachel Bat Aziza, amanhã não, quinta-feira, Nishmará, Rachel Alves, Bat Sara, Leilu Nishmat, Elial, é o filho. Leilu Nishmat, ele foi Shlemah, Lechlal Israel. Vamos começar. Pessoal, 30 dias antes de Pesach, então, primeira coisa, já passamos, 30 dias já entramos, faltam 2 semanas praticamente, menos, né? Uma semana para Pesach, praticamente uma semana, então, já falamos sobre verificação, já falamos sobre Hametz. Hoje eu queria falar mais do Seder. Aí tem um guia, então acho que, em geral, vamos passar rapidinho, então, nos 30 dias antes de Pesach, a gente começa a estudar as halachot de Pesach, a gente não come matzá, costume, os 30 dias, pelo costume marroquino, na semana, na véspera, na véspera, o costume é 30 dias antes já não come matzá. Pelo menos um dia antes, uma semana, né? Não semana. Chodesh Nissan, a gente não fala Tachanun, né? O mês inteiro de Nissan. A gente não jejua, tá? No mês de Nissan. A única exceção do jejum é o jejum dos primogênitos, como está aí também, né? Na véspera de Pesach, a gente faz o jejum dos primogênitos. Só os primogênitos fazem jejum. Bezrat Hashem, a gente vai ter o Siyum Masechet na sinagoga, na quarta, né? Na quarta de manhã, no dia 5 de manhã, né? Vai ter que ter quem é primogênito, tem que estar na sinagoga cedo para escutar o Siyum. E escutou o Siyum, aí pode comer, não precisa jejuar. Se não escutar o Siyum, aí tem que fazer o jejum até o cedo de Pesach, pela opinião do Rav Ovadia Yosef, até se uma serra de Berachot já serve como Siyum. A gente vai fazer como Chabad, se uma serra como se deve do Talmud. Lembrando de recitar o Nassim, já falou isso todos os dias, o Lemud de Nissan, não esquecer, e também Birkat HaIlanot. Então, quem não fez ainda Birkat HaIlanot, já está na época do mês de Nissan. O costume marroquino é fazer Birkat HaIlanot em Pesach. Qual é o mês de Pesach? Marroquinos já fazem Rosh Chodesh de Nissan. Então, o mês inteiro de Nissan, você vê uma árvore que está começando a sair flores, está uma flor, que seja uma fruta. O ideal é que sejam 2 árvores, se não uma só já serve. Faz a brachá. Isso é um grande assunto pela Kabbalah também. Tikun nas shamot, que estão nas frutas das árvores. O Chodesh Nissan já foi. Vamos falar um pouquinho do Shabbat Agadol. Esse Shabbat agora é o próximo Shabbat. Que aconteceu um grande milagre. Shabbat Agadol, que é chamado grande porque aconteceu um grande milagre. Foi quando o Bnei Israel separou o carneiro para fazer o Korban de Pesach. E o carneiro era a Avodah Zará dos egípcios. E aí eles perguntaram: o que vocês estão pegando esse carneiro, amarrando na cama? O que vocês estão fazendo? Aí eles falaram: olha, daqui a 4 dias já vai fazer o sacrifício do carneiro, vai ser um churrasco, a gente vai sair do Egito e os primogênitos vão morrer. E aí os próprios primogênitos foram para o faraó pedir para libertarem os judeus, não deixaram, fizeram uma guerra civil, mataram os egípcios para libertar os judeus. Esse foi o grande milagre. Imagina, comparando talvez hoje em dia, imagina os próprios nazistas matando os nazistas para libertarem os judeus. Então esse é um milagre que aconteceu. Shabbat Agadol. O rabino da sinagoga, ele costuma falar sobre todas as leis de Pesach. Todo o Shabbat ele fala sobre costumes. Aqui vai ser para se familiarizar com
Costume também Minha, a gente fala Agadá, a gente lê Agadá na véspera de Minha, de Shabbat, Agadol, a gente lê para se acostumar, para quando chegar no Seder de Pesach, saber sobre a leitura da Agadá. Não chegar no Pesach como um passarinho, não sabe o que está acontecendo, ele já prepara a Agadá de antes, e já sabe já o trecho que vai ser lido, qual que vai ser falado, a hora disso, a hora daquilo. Isso é importante a gente sentar e estudar antes e saber cada coisa na sua hora. Também nesse Motzei Shabbat, a gente não vai falar o Veinu Matakadosh, porque já na semana cai Yom Tov, Shabbat, Pesach. Vamos falar um pouquinho, então, já falou do Bedikat Hametz, em resumo, vamos falar do Bedikat Hametz. O horário do Bedikat Hametz está aí a verificação do Hametz está na noite anterior, vocês estão agora na folha, vamos só ver então, na quarta-feira, na véspera, na terça-feira, isso, terça-feira à noite, tá? Então, primeira folha, vocês estão, tá? Vamos começar agora. Na terça-feira à noite, a gente, no horário que vai ser horário de escurecer, horário de Arvit, quer dizer, o costume já fazer rezar na sinagoga, acabou as rezas da sinagoga, 7 horas, 7h30, cada um é para casa, tem a mitzvah de verificar o Hametz. Como é que faz essa verificação? Em todos os lugares onde pode ser que tenha Hametz, no escritório, no carro, na casa, qualquer lugar da pessoa que pertence à pessoa, tem que ser verificado o Hametz. O costume é que a gente pega 10 pedacinhos de pães, coloca num papel, não no alumínio, porque vai queimar esse Hametz no dia seguinte, aí no alumínio não vai queimar direito. E se for o papel tem que estar bem fechado, bem colado, amarrado, para não também desfalar e ter Hametz na casa em peça. Boa. Melhor do que pão, boa ideia. Melhor do que o pão, que tem farelo, pega um biscoito duro, que é maisena, que ele é duro, e aí não vai... Ixi, e aí você embrulha papel, e assim tem menos... E aí a ideia é que você já limpou a casa, já está tudo desramizado, tudo cacheirizado, não tem mais hametz nenhum. Aí você só, agora, não é também só uma brincadeira de colocar e pegar, também tem que procurar olhar, mas você vai deixar 10 pedacinhos pela Kabbalah 10, que são os 10 sefirot, e assim você vai fazer a brachá e vai encontrar o hametz. É claro que se a pessoa não colocou os 10 pedacinhos e faz a brachá, procurou, não achou nada, ele cumpriu a mitzvah. Mas a ideia é, já que não vai achar nada, então ele deixa 10 pedacinhos jogados no meio e ele achar alguma coisa. O costume é que a gente pega uma pena, se possível, uma colher de pau, uma sacola de chapéu, e assim vai juntar os pedacinhos. Quando acabou a verificação, vai falar a frase, está aí, a brachá tem a frase que eu anulo todo o hametz e vai ser como o pó da terra. Pode ser lanterna também. Pode ser os dois. Aliás, não é também para procurar no escuro. As pessoas se confundem. Apagar a luz. Não precisa apagar a luz. A luz fica acesa e procura com a vela, com a lanterna, também está valendo. E no dia seguinte, na quarta-feira de manhã, a gente vai queimar o hametz. É bem importante lembrar os horários. Comer o hametz até as 10 da manhã. Queimar o hametz até as 11 horas. E até meio-dia, aí já começa realmente a Torá a proibição. Hametz não mais pertence à pessoa, já não tem mais do meio-dia de quarta-feira. Aí tem que pensar bem, porque você não pode fazer almoço da quarta-feira, você não pode comer hametz. Então, praticamente, o ideal mesmo, costume roquina assim que era. Na véspera de Yom Tov, Shabbat, você comia de manhã. Agora, almoço, não tem almoço, só agora um ceder de Pesach para entrar no ceder com fome, com vontade, com apetite para comer a matzá e tudo certo. Tá, agora vamos para o ceder de Pesach, certo? Antes do ceder, a Mara colocou muito importante, temos o Eruv Tavshelin. Aquela pessoa que vai... Vou aumentar aqui a folha que vocês estão olhando. Quem quiser olhar aqui também, tá? Quem não está com folha pode olhar aqui na tela também. Então, aqui está a brachá, tá? Al-Biur Hametz. Aí depois disso, no dia seguinte, ele vai queimar o Hametz e vai falar a frase Kal Hamirá, tá? Aqui está em resumo, tá? Um pouco maior. E aí, vamos para o Eruv Tavshelin, tá?
Eruv Tavshelin é uma regra se a pessoa vai cozinhar do Shabat para o Shabat. Se é Yom Tov antes, você não pode cozinhar do Yom Tov para o Shabat. Pode, no Yom Tov você pode cozinhar. No próprio Yom Tov você cozinha. Essa é a diferença do Shabat e Yom Tov. Shabat não pode cozinhar. No Yom Tov pode cozinhar. Não pode acender o fogo. Pode cozinhar no Shabat? Então, esse é o detalhe. Você não pode cozinhar do Yom Tov para o Shabat, também não pode. Mas os sábios fizeram um decreto que se a pessoa fizer o Eruv Tavshelin, que vamos falar assim, um combinado, e aí ele vai conseguir cozinhar do Yom Tov para o Shabat. A ideia é a seguinte: no Shabat você não pode acender fogo, você não pode cozinhar. No Yom Tov pode cozinhar. Pode acender uma vela. Exato. Você pode aliás, é importante. Deixa uma vela 24 horas, 7 dias. Deixa a vela está acesa. Você passa o fogo acende o fogão, pode cozinhar. Não pode apagar, mas pode acender. Não pode acender. Pode passar o fogo. Não pode acender. A vela acesa passar para outra vela, aí pode. Sim. Esse ano, quarta-feira à noite, é o primeiro dia. Quinta-feira à noite e sexta-feira também. Aí eu posso cozinhar trabalho agora. E aí eu faço. E outra coisa, como a cena aí então, a vela chamada é mais fácil. Você deixa uma vela acesa de 24 horas, ou de 7 dias, melhor. Você passa o fogo da vela para o outro, você acende a vela do Shabat. Antes, você passa o fogo. Passando o fogo. Então, aí está pronto. Os sábios falam o seguinte: a verdade pode cozinhar. Pode cozinhar. Só que os sábios fizeram um decreto. Se você falar que pode cozinhar de Yom Tov para o Shabat, pessoas vão falar: olha, o Shabat mais importante. O Yom Tov não é tão importante assim. Porque o Shabat não pode cozinhar. O Yom Tov, você pode cozinhar do Yom Tov para o Shabat. Mas se for Shabat e Yom Tov, não pode cozinhar. Então, as pessoas vão tirar daqui, o Shabat é mais importante, Yom Tov é menos importante. Vão acabar, Haz Shalom, desprezando a mitzvah da santidade do Yom Tov. Então, é proibido, os sábios proibiram cozinhar de Yom Tov para o Shabat, salvo se fizer Eruv Tavshelin. Eruv Tavshelin está aqui na linha, está na primeira página aí, está em negrito, tá? Eruv Tavshelin, preparação para o Seder. Chavod, Bruchim Avaim. Então, a pessoa tem que fazer o seguinte: os sábios falaram, se a pessoa fizer uma cerimônia, fizer um combinado chamado Eruv Tavshelin, aí ele pode cozinhar do Yom Tov para o Shabat. Então, de novo, do Yom Tov para o Shabat, os sábios proibiram cozinhar, para não tirarem a importância do Yom Tov, para não desprezarem o Yom Tov. Falar, o Shabat não pode cozinhar, o Yom Tov pode cozinhar, então vou achar que o Yom Tov é menos importante. Então, os sábios falaram, se a pessoa fizer Eruv Tavshelin, que é pegar 2 cozidos, como é que a gente faz? Pega um ovo, pode ser um peixe, pode ser um frango, e uma matzá. E aí você pega esses 2 alimentos e você vai falar a frase. Aqui embaixo, ó. Baruch atah Hashem. Aqui embaixo, tá? Faz a brachá do Eruv. E ele fala depois em hebraico, ou em português. Nisso daqui, com esse combinado, está permitido cozinhar de Yom Tov para o Shabat. Isso é muito importante. Se a pessoa não fizer o Eruv Tavshelin, é proibido cozinhar de Yom Tov para o Shabat. É um detalhe, que se a pessoa não fez, pode ser que ele esqueceu, então ele tem uma tangente, que ele se baseia no Eruv do Rabino da cidade. O Rabino já fez, com certeza o Rabino fez. Então o Rabino fez, quando ele fez, ele já assim incluiu todo mundo.
Só que o Rav Achidá escreve, esse daqui só funciona se ele faz, se ele não fez uma vez. Ele esqueceu uma vez, pode se basear no do Rabino. Mas a segunda vez, não. Então, não é todo ano, ele vai ficar, tudo bem, não fiz, Rabino. Ele tem que fazer o dele para garantir. Isso. Então, todo mundo é importante, pega um cozido, pega um ovo, pega uma maçã, coloca um saco plástico, separa, coloca na geladeira, se precisar, guardado. Faz a brachá do Eruv na véspera do Pesach, e com isso está permitido de cozinhar, forma permitida, de Yom Tov para o Shabbat. Na quarta-feira de manhã. Quarta-feira de manhã, isso. Sexta-feira de manhã. Não, ele vai cozinhar para sexta-feira para Shabbat. Mas o Eruv, ele faz na véspera. Se ele não fez na quarta, ele pode fazer na quinta com uma condição. Se hoje é Yom Tov, se não é Yom Tov, existe a forma. Mas para não sair, para não ter problemas, faz o Eruv na quarta-feira. Tá bom? Bom, aí ele cozinha para o Shabbat, normalmente. Tá bom? Agora, passando o Eruv, vamos falar das velas do Shabbat. Aqui está o horário das velas. Tá? Então, vamos ter as velas do Yom Tov. Yom Tov, Shabbat, são 3 dias, 3 velas. Lembrando, então, que tem que deixar a chama acesa para poder passar. Tá bom? No Yom Tov, no segundo Yom Tov, tem que esperar acabar o primeiro Yom Tov, por isso o horário é diferente. O primeiro é 6 horas, o segundo é 6h50, tem que esperar acabar o primeiro Yom Tov para acender. Faz 2 brachot. Brachad Shel Yom Tov, Ladlik Ner Shel Yom Tov e Shechayan. Diferente nos últimos 2 dias de Pesach, como a gente vai ver, não vai ter Shechayan, é só Yom Tov. Tá? Nos primeiros 2 dias, para as mulheres, tá? Tem Shechayan nas velas. Nos últimos 2 dias, não tem Shechayan. Diferente de Simchat Torah e Shmini Atzeret, em Sukkot, os primeiros 2 dias e os 2 últimos dias tem Shechayan. Em Pesach, os 2 primeiros dias tem Shechayan, os 2 últimos dias não tem Shechayan. Por quê? É um Yom Tov só. Em Sukkot e Shmini Atzeret e Simchat Torah é um Yom Tov novo. Aí fala Shechayan. Em Pesach é tudo Yom Tov só, é tudo Mochag só. Então, o Shechayan dos primeiros 2 dias já servem nos últimos dias. Nos últimos dias não tem Shechayan. Tá? Tanto no Kiddush, tanto nas velas. A mulher, e se ela vai fazer o Kiddush em casa sozinha, ela já fez Shechayan nas velas, ela não fala Shechayan no Kiddush. O homem que não fez Shechayan nas velas, ele fala Shechayan no Kiddush. Tá bom? Aí vamos lá, primeiro o Seder, agora vamos para o Seder, então. Agora começar o Seder. Muito bem. O Seder de Pesach, ele tem 15 passos. Costume cantar, falar antes do Seder, Kadesh, Urchatz, estou mostrando aqui para quem quiser ver na apresentação. Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rochza, Motzi, Matzah, Moror, Korech, Shulchan Aruch, Tzafon, Berach, Halel, Nirtzah. Então, esses são os 15 passos do Seder de Pesach. É costume falar, antes de começar o Seder, os 15 passos. E a gente tem no Seder de Pesach 2 mitzvot no Seder de Pesach que são da Torá. E uma mitzvah que é dos sábios, de Rabanan. Na verdade, são 3 mitzvot, só que hoje em dia, uma delas é só de Rabanan, não é da Torá. Quais são as mitzvot? Mitzvah de Pesach, como a gente falou na aula passada, a principal é comer a matzah, mitzvah da Torá, comer a matzah, mitzvah da Torá, contar sobre a saída do Egito, ler a Haggadah de Pesach. Então, 2 mitzvot mais importantes da noite. O pessoal se preocupa com limpar, com cozinhar, mas o que é mais importante da noite? As 2 mitzvot é comer a matzah e contar e ler a Haggadah. O Kiddush, então, esses são os 4 copos, são as mitzvot dos sábios já. Muito bem. Então, e também a mitzvah principal, comer o maror, a erva amarga, a face romana, endívia, o raiz forte, comer o maror. Então, é muito importante a pessoa saber
no Seder de Pesach a gente tem tantos detalhes, são 15 passos. Mas qual que é o mais importante? Onde eu posso, talvez, abrir mão? O que eu não posso deixar de abrir mão? Eu tenho que saber. O mais importante da Torá é comer a matzá, contar sobre a saída do Egito e depois comer o maror e vem os 4 copos na sequência. Rabino, se a matzá é a mais importante, por que você conta toda a Agadá e por último você come a matzá? Então, por que tem que falar a Agadá com todos os sinais na mesa? Tem que ter a matzá na mesa. Então primeiro você fala a Agadá e depois come a matzá. Isso é mais importante. Agora vamos começar explicando cada um deles. Kiddush. Primeira coisa, faz o Kadesh. Primeiro, chega em casa, arruma a mesa, está tudo preparado, né? A mesa está posta. Primeira coisa, o Kiddush. Nesse Kiddush, o homem vai falar o Shechayanu e Kiddush Yom Tov. Aí depois temos 1, 2, 3, 3 passos que na verdade é um só. Urchatz, a gente lava as mãos. Karpas, mergulha a verdura, pode ser a cebola, a batata. Qual o costume marroquino? Isso. Lava as mãos sem berachá. Isso. E que tipo de lavagem? É lavar igual da motzi. 3. Tá? Não é intercalado. Igual da motzi. A ideia toda, a pergunta do Max, a ideia toda, o Max pergunta. Não é o Max, a criança. A criança faz perguntas. A ideia é despertar a curiosidade na criança. Então, os sábios falaram, todo ano a gente faz o Kiddush no Shabbat, logo depois lava as mãos. Então, até aqui está normal. Mas aí, primeiro todo não faz a brachá, porque não vai fazer a motzi, não vai fazer a branqueira do daim. Mas vai lavar as mãos, porque vai mergulhar a verdura na água com sal. E aí a criança vai perguntar, qual a diferença dessa noite para todas as noites? Por que agora a gente não está comendo pão? Por que tem matzá? Por que está mergulhando? Então vem o Irchatz, Karpas e Achatz. E aí pega a matzá e divide no meio, e aí começa a Agadá. Então esses aqui são, resumindo, o Irchatz, Karpas e Achatz é uma sequência só para chegar no Magid. Magid é contar a Agadá, que é mais importante. Então aqui vai uma sequência Kiddush, Urchatz, Karpas e Achatz e Magid. Aí depois do Magid, a gente tem todo ano, volta para o normal. Depois do Magid vai Urchatz, vai lavar as mãos agora com brachá. Tá? Depois, Motzi Matzah, vai fazer a brachá da Motzi e da Matzah. Depois vai comer o maror. Junto com o maror vai ter o korech, que é o sanduíche do matzá com o maror, da erva amarga com o matzá. Depois, a parte mais gostosa, shulchan orech, que é a refeição mesmo. Aí vem o filter fish, o yur, né? Tudo da fina, não tem da fina, né? Todo... O cuscuzzu, cachelepesa. Não tem, né, cuscuzzu. Quem foi? Pode, aliás, deve. Se a pessoa não sabe hebraico, tem que falar em português. Tem que saber o que está falando. Melhor falar em português. Aí depois de comer todo o cholent, enfim, comer toda a comida, sopa, acabou a comida, sobremesa, aí acabou tudo, vem o mais importante. É comer a matzá do afikoman. Antes do Birkat Hamazon. Antes. Tem alguns que costumam esconder, as crianças têm que procurar. Alguns não fazem nada, deixa lá, normal. Mas a mitzvah mais importante da noite é comer a matzá antes do cada. E aí, depois comer o matzá do afikoman, que é o tzafon, não come mais nada. Acabou a sobremesa, come matzá. A matzá é a sobremesa. E quanto de matzá tem que comer? Pelo menos um kazait. Quanto é o kazait? Meia matzá. Se for a quadrada, ou se for a inteira, aquela redonda, meia daquela já serve 27, 28 gramas. Da redonda, meia, um terço. Da redonda e meia da meia já serve.
Ah, tá. O vinho, já falar isso, tem que tomar 86 ml, tá? Pelo menos. Vamos arredondar, 100 ml, meio copo do americano. Depois, comeu a matzá do Ficomán, aí Barech, que é a Birkat Amazon. Lembrando aqui, todo o Pesach, está aí escrito, Birkat Amazon, toda vez vai ser Levi Avô, pode esquecer, todo o Pesach tem Levi Avô. Acabou o Birkat Amazon, aí vai ter o Halel completo, que a gente vai ler no Seder de Pesach, sentado no Seder. Por último, acabou o Nirtzach. Aqui, para explicar melhor o Seder de Pesach, que parece 15 passos, muita coisa, muito difícil, aqui, todo Shabbat, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 5 passos. Todo Shabbat, que é o Kiddush. Depois do Kiddush, é lavar as mãos, faz a barra da Motzi, aí come a refeição e faz a Birkat Amazon. Então, todo Shabbat, a gente tem 5 passos. E acrescenta? Acrescenta esses aqui de baixo. Acrescenta em Pesach. Depois do Kiddush, a gente coloca esses 4 passos de baixo, que é lavar as mãos, o carpaz, mergulhar o legume na água com sal, yachatz, dividir a matzá no meio, e ler Agadá. Aí depois a gente volta para o normal, lavar as mãos para seudar, fazer a seudá. Aí entre a seudá, tem aqui 3 passos, que é matzá, maror e korer. A brachá da matzá, o maror, comer o maror e o korer. Então vamos lá. Por último, a refeição, aí comer a matzá de novo, faz Birkat Amazon, e por último, a Lele Nirtzah. Então, basicamente, dos 15 passos, 5 deles a gente já faz todo ano, todo Shabbat, normalmente. A gente só acrescentou 10 passos a mais, que são especiais de Pesach. Diga. É a descrição da saída do Cristo. Porque está incluído uma oração. Delícia metal a você em todas as gerações. E a gente não teve em todas as gerações do tempo. Porque é incluído, está escrito. Tá, vamos deixar, pessoal, vamos fazer as perguntas vamos deixar para depois, tá bom? Mas quem escreveu a Agadá, ele colocou o trecho, tem que ser lido, e tem partes da Agadá que são primordiais, e tem aquelas partes que às vezes são um pouquinho mais overreachar, dá uma música, mas assim, vamos lá. Primeira coisa é o Kiddush. Vamos ter 4 copos. Lembrando que é muito importante os 4 copos estarem cheios e cada um tomar o copo, costume tomar o copo. Quando vai tomar o copo, tem que se reclinar para o lado esquerdo. E Chas v'Shalom, não direito, para não se engasgar. Sempre lado esquerdo. Mesubim. Muito bem, Mesubim. Antigamente, o pessoal se costumava a deitar, eram divãs, sofás. Para lembrar disso, alguns costumam pegar uma almofada, colocar na cadeira. Se não tiver, você pega o seguinte, pega a perna direita, tá? Estica ela, estica a perna direita. Senta normal, reto, assim, normal, reto. Pega a perna direita, estica ela. Vai esticando. A perna esquerda é normal. Só estica, 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 estica. Naturalmente, você reclina para o lado esquerdo. Eu sou bem, muito bem. Se a pessoa não reclinou, não valeu o copo, tem que tomar de novo. Mesma coisa para matzá. O korer também, mas uma hora não precisa. Mas vamos lá, os 4 copos de vinho ou suco de uva, que vai ser no Kadesh, o primeiro copo aqui. O segundo copo, quando termina a Agadá, aqui no Magid, quem está vendo. O terceiro copo, aqui, quando termina a Birkat Amazon, acabou a Seudá. E depois, o quarto copo, quando termina o Halel, logo no final do Seder. Então, os sábios decretaram tomar os 4 copos e sinal de liberdade, sinal de Geulah, etc., e
é um assunto muito importante. Cada um se preocupar em tomar os 4 copos do Seder de Pesach. Se não conseguir com vinho, pode ser com suco de uva, mas é importante tomar, se puder, o copo inteiro, pelo menos a maioria do copo. Oi? 86, 100 ml, pelo menos, 100 ml. Se a pessoa não aguenta o copo grande, se ele tomar pelo menos uma bochecha, faz uma bochechada, assim, uma bochecha, já serve. O ideal, a maioria do copo. Se você olhar, tomar o copo, e você ver o fundo dele... Mas existe copinhos do tamanho... Existe? Eu não sei, antigamente estava comprando Aqui uma dica é a pessoa, quando for comer, então, na refeição, na seudá, ele não pode comer e se encher tanto que não vai nem conseguir beber os copos, né? Tem mais 2 copos de vinho. Ele tem que deixar no lugar da barriga para ele comer o afikoman, que é a matzá no final, depois da sobremesa, e mais 2 copos de vinho. Tá bom? Uma garrafa inteira de vinho dá certinho, né? Perfeito. Então, aqui, vamos lá. Aqui temos o Seder de Pesach. Agora vamos explicar um pouquinho da Kiará. A Kiará, que é o prato principal da mesa do Seder. Nós temos na Kiará os ingredientes da noite. Primeiro, começamos com 3 matzot. A gente pega 3 matzot e coloca embaixo do prato principal. E cada matzá representa um dos grupos de Bnei Israel. Primeira matzá a gente fala Israel, depois Levi, depois Cohen. São as 3 divisões que tem no povo: Israel, Levi, primeiro Israel, depois Levi, depois Cohen, que forma a iniciais de Kli, que é recipiente. Se possível, pegar a matzá que ela seja até no formato de um recipiente. Depois pegamos em cima o zeroa, que seria o galinha, o pescoço da galinha, ou a coxa, a ave, né, que representa o braço estendido do Zorantuyá, que é o sacrifício de Pesach, para lembrar do sacrifício de Pesach. A gente não tem Beit HaMikdash, a gente não tem o sacrifício de Pesach, mas originalmente a gente tinha que ir no Beit HaMikdash, fazer o sacrifício de Pesach e comer o Korban Pesach. A perna, a coxa ou o pescoço. O costume é de fritar, assar, né, para não ser comestível. Ele fica todo queimado, queimar, né? Isso, queimar ele, não fritar, queimar, como o sacrifício mesmo, o churrasco, para não ser isso, para ninguém comer e não achar que estão fazendo sacrifício fora do Beit HaMikdash. Do lado do zroa, que é o frango queimado, temos a beitzá, o ovo, para lembrar do outro sacrifício, que é a shlamim, que quando ia para o Beit HaMikdash sempre traz 2 sacrifícios: shlamim, do Chag, e também do Korban Pesach. Aí no meio temos o maror, a erva amarga, para lembrar da amargura da escravidão. Do lado temos o haroset, que é frutas, uma mistura de frutas, pera, maçã, nozes, um pouquinho de suco de uva de vinho, que é para lembrar da argamassa, do trabalho forçado, né, do cimento que era trabalhado pelos escravos. Como? Marroquino, como é que é? Tâmara, castanha. Castanha. Mas tem também maçã, não tem maçã? Tem, né? Então, a ideia dessas frutas são frutas que são comparadas, Bnei Israel são comparadas. Tâmara, comparado, maçã, pera, são frutas que comparam Bnei Israel, como que foi que as mulheres tinham filhos nas macieiras, e assim nasciam as crianças, então o povo de Israel comparado à maçã, e assim vai. Carpaz, também, exatamente, a construção. Carpaz, que é para a criança perguntar qual a diferença. A gente faz cebola, pode ser batata. O marroquino coloca aipo. Tá? Uma verdura que seja, que é a brachá adamá. E quando fizer a brachá nessa fruta, vai lembrar também do maror. E embaixo temos, mais uma vez, o hazed, que é o maror, que vai ser comido com o sanduíche do Coré.
Agora vamos passar rapidinho, passo a passo, para todo mundo estar em dia no ceder de cada parte. Kadesh. Muito fácil. É o Kiddush. Rabino, o senhor ainda tem aqueles do BAK, Isso. os produtos que a gente pode consumir em Pêssego. Depois eu coloco. Você não chegou. Depois eu vou colocar no grupo, aí você pode cada um ver, tá bom? Depois do Kiddush, temos o Urchatz, que é lavar as mãos. Lembrando, lavamos as mãos, primeira vez, sem berachá, tá? Aí faz o carpaz para despertar a curiosidade da criança e pegamos e mergulhamos na água com sal. Faz a brachá, não reclina. Alguns costumam a gente come menos do que 27 gramas para não precisar fazer a brachá, borei nefashot, final não entrar em dúvidas. Depois yachatz, que é, a gente pega a matzá do meio, a matzá levi, e quebra ela, divide ela no meio, divide. A maior separa para fikoman. A gente costuma pela Kabbalah, essa própria maior dividir em 5 pedaços pequenos, guardar para fikoman, e a outra metade fica na kiará, junto com as outras. Se não tem redonda, faz com a quadrada. Normalmente não tem problema. O ideal é no centro de Pesach, pelo menos, se possível, para ter uma matzá redonda, para lembrar da matzá original, como que era. Por que a gente come a matzá? Para lembrar que a gente não tem tempo, então você ir com pressa e era feita à mão, então essa é a original. Se não tem redonda, pode ser quadrada, tá tudo certo. Faz a brachá normal. Aí depois do Mahiat, faz a Agadá, mais importante do dia, da noite, que é falar toda a Agadá. As crianças falam Manishtaná e etc. Aí depois da Agadá, aí tomar o segundo copo de vinho. Cada um tem que tomar um copo inteiro de vinho. E aí faz de novo Netelat Yadayim agora com berachá. E agora vai fazer a brachá Amotzi. 2 brachot na sequência. Segura as 3 matzot da Kiará, a quebrada e as 2, a Cohen e Israel. Faz a brachá Motzi Lechem Min Haaretz. E depois disso, faz a brachá da matzá. Tá? E aí, costume que a gente só faz a brachá da matzá sobre 2, a quebrada e a de cima. E depois disso, a gente vai comer reclinado, lado esquerdo, em 4 minutos, máximo 8 minutos, por quantidade de, no mínimo 4, no máximo 8, e assim a gente cumpre a mitzvah da matzah. Depois o maror, que é a erva amarga, para lembrar da amargura, não reclinamos, a gente faz a brachá do maror, tá? E costuma que a gente mergulha também um pouquinho no haroset, mas não muito para não pegar, não ficar tão doce. E também em 4 minutos, tá? No máximo 8 minutos. Depois correr na sequência, faz o sanduíche e vai comer agora reclinado junto com matzah e maror, sanduíche de pesa. Se fala a frase do Hillel que ele fazia. Agora a gente está falando muitas regras, muitos detalhes. É tão importante como lembrar que Yom Tov é um dia festivo, é um dia alegre. A gente não pode deixar de ser ará, deixar de ficar nervoso. Muito importante não ficar nervoso nas noites, no Hag. E como que a pessoa se comporta no Pesach, a gente traz luzes infinitas para o ano inteiro. Brachot é o nascimento. Se a pessoa entender isso pela Kabbalah, o que é o Pesach, a pessoa está nascendo de novo. Uma salvação. E traz cura, traz refuah lema, traz brachá para todo o Israel, para o mundo inteiro. E aí começa a saudade de Pesach, então tem que lembrar que é um dia festivo. Da mesma forma, tem que tomar os copos com alegria, comer com alegria, não tem que ficar nervoso, não tem que ter estresse. Costume é que a gente não mergulha, costume Chabad, não mergulhamos a matzá com comida, com água, que pode ser que tem um grão, alguma coisa que não assou, e para não chegar a Brachametz.
Agora, tem casas que costumam mergulhar, matzá, mergulhar, misturar com a comida. Cada um faz conforme seu costume. Acabou a seudá. Vamos comer o afikoman. Então, aquela matzá estava quebrada, metade quebrada que a gente separou. Agora, vamos comer. Costuma a roquina de guardar um pedacinho do afikoman com proteção por ano inteiro. Tem histórias, inclusive aqui de Belém, que eles estavam vindo no mar e o barco estava quase afundando na tempestade. E eles pegaram o afikoman, jogaram no mar e foram salvos. Tem vários, pela Kabbalah, o rabino cabalista, ele pode ver o afikoman da pessoa, ele pode ver todas as averot, todas as mitzvot, tudo que a pessoa fez. Tá lá. Tem uma história dessas aí. Também costuma guardar o afikoman para o próximo tempo. Mas isso costuma roquino já quem já vai. Isso na Agadá. Isso, é simultâneo. Enquanto você joga o vinho, joga o de água. De vinho. Aí você preenche vinho e está tudo certo. Importante essa observação. O Marcos está falando? O que você jogou, o vinho que jogou é um vinho estragado. Esse vinho é um vinho ruim. Não pode tomar ele, tem que jogar fora. Mas o que sobrou no copo, que você jogou no copo, sobrou no copo, esse aqui sobrou, está aqui, está quase cheio, você preenche ele com vinho e continua ele normalmente. Não. Joga fora onde você jogou. Onde derramou, joga fora. O que ficou no copo, preenche e toma. O vinho, é importante, o vinho tem dois lados. Não, o que você jogou, aí você joga para o vizinho não, para um pessoa que precisa de uma conta, aí você joga para ele. Tá, lembrando, é importante, essa matzá agora da afikoman, é importante comer reclinado para o lado esquerdo. As mulheres, pela lei, não têm obrigação de reclinar, só os homens, mas se ela é uma mulher importante, deve reclinar. O Suna Roquino, todas as mulheres são importantes, então elas se reclinam também. Depois da Fikoman, última matzá, não come mais nada. Não se bebe mais nada. Só os 2 copos de vinho e acabou. A ideia é a pessoa dormir com o gosto da matzá, da última matzá na boca. Tá bom? Então é importante, então, lembrar dessa halakha. Se a pessoa quer beber água, talvez não seja, opiniões permitem. Tá? Mas o ideal é que depois da Fikoman nós comemos mais nada. Berach, Birkat Amazon. Logo depois do Birkat Amazon, a gente vai encher o copo de Eliyahu Hanavi. Alguns fazem isso antes também. E aqui enche o copo de Eliyahu Hanavi. Vai para a porta, abre a porta, recebe Eliyahu Hanavi. Fala o trecho. Nosso costume é de abrir a porta até a porta da rua para mostrar que é uma noite de segurança. Uma noite que não tem... Não, pode abrir a porta da casa, se possível, até da rua. A gente costuma, inclusive, nessa noite, dormir com a porta aberta. Não tem problemas, não tem perigo. É uma noite que é protegida. Hoje em dia, ainda que tem porteiro e tem prédio, mais ainda. E não se fala também que Kriyat Shema Shalamitá completo, só o resumo. Está protegido essa noite. Depois, o Halel completo, como se deve. Aliás, a gente falou Halel em Arvit, de Pesach, à noite. Uma única noite do ano que se fala o Halel à noite é em Pesach. Por quê? Porque a noite de Pesach não é noite, é dia. A Hashem tirou a gente de noite, mas era dia, era meio-dia, transforma a noite em dia. Então, eu falei o Halel completo. E depois, na sequência, o quarto copo, Eliyahu Hanavi, e Nirtzah, nós falamos, pedindo para Hashem, Leshana Abba, Yerushalayim, da mesma forma que a gente recebeu esse Pesach, e a gente fez como se deve, que ano que vem, Bezat Hashem, vai ser Yerushalayim Abnuyah. Lembrando que entramos depois no Shabbat Chol HaMoed, e na sequência temos os dias intermediários das festas. E aí, que está aí na folha de vocês, os últimos 2 dias de Pesach, que é o Shvi'i, o 7º dia,
e o último dia, Acharon Shepesach, 2 Yom Tov. Tá? Lembrando que vai mudar a Tefilá, né? Para Morit Atal, tá? A gente vai mudar. E também no último dia de Pesach temos Sudat Mashiach, a última refeição do Pesach. Que também costuma Roquino fazer essa seudá. O Sudat Mashiach é o nome do Baal Shem Tov. Mas também os Roquinos fazem uma seudá da despedida da Matzah, né? A última seudá de Pesach. Muda o nome, mas a mesma coisa faz a seudá. E pelos nossos sábios, é sabido que, da mesma forma que em Pesach fomos redimidos. Venissan e Galu, Venissan Atidin e Gael. É o momento mais propício para a chegada de Mashiach, em Pesach, Nissan, que é a forma que nós recebemos a redenção. No Egito, vamos receber a nossa redenção. Perguntas? Fiquem à vontade. A primeira pergunta foi aquela. Por que Tá. que é uma coisa da transgressão, a saída dele? Os sábios corriram Muito bem. Porque, assim, muito boa pergunta. O Max está perguntando por que a gente tem que falar que todas as gerações nos perseguem, em todas as gerações tem uma pessoa que é igual ao Faraó. A ideia é o seguinte, Max. Pesach é o protótipo, é a matriz. Ela começou a primeira redenção, primeira diáspora, primeira redenção, e assim acontece todas as outras 4 que nós passamos. Então, da mesma forma que em Pesach queriam nos exterminar, nos acabar e nos destruir, todas as gerações, todas as redenções também. Da mesma forma que em Pesach fomos redimidos, assim nós seremos redimidos em todas, igual na nossa diáspora agora, logo logo. A ideia é lembrar que nós estamos no processo da Galut e logo entraremos na Geulah, a medida Shema. Enquanto vamos fazer a brachá final, vamos fazer aqui o sorteio. Vou pedir para o... Você faz para a gente a brachá final? Pode fazer? Exatamente. Isso. Só abrir aqui, brachá final. Então, lembrando que semana que vem, terça-feira à noite, não vai ter aula. Já vai fazer a verificação do Hametz e, na sequência, todo o trabalho de Pesach. Está aqui. Brachá final, Bechavot. Obrigado. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, al המזונות, Lamechia. על התנובת השדה ועל הארץ הטובה ורחבה, שעשית והנחת על אבותינו לאכול בטריה ולשבוע טובה. ברכתנו אדוני אלוהינו עלינו בישראל ועך וירושלים רע ועל הציון של כבודה ועל מזבחך ועל עליו